lá na igreja no qual somos membros, que se chama EBD. EBD. Já ouviu falar? É uma maravilha. A melhor escola do mundo. EBD. Escola Bíblica Dominical. Quem por um acaso ainda não conhece, procure se informar sobre ela. É maravilhosa. Quem já conheceu e anda meio sumido dela, por favor, volte. É maravilhoso. Aprender sobre Deus é maravilhoso. Algo muito simples em relacionamento, a proximidade ou não de uma pessoa. Nosso querido irmão André casou com a nossa irmã, que eu sei se é o nome? Débora. Eu conheci o André antes dos dois casarem. Mas essa união, primeiro Deus, mas os dois só se aproximaram mais por quê? Porque houve interesse de ambas as partes e os dois mantiveram mútuo contato. Era telefone, era e-mail, era tudo quanto é que tinha disponível, com certeza eles usaram. Um ia na casa de um, o outro ia na casa do outro, e assim por diante. Com o nosso Deus é da mesma forma, não tem como ser diferente. Nosso Deus é um Deus de relacionamento. E é isso que Ele nos ensina com os nossos relacionamentos. A Bíblia diz que é impossível você amar a Deus, aquele que você não vê, se você não ama o seu próximo. Não é isso? Aquele que você está vendo, você não consegue amar. Como é que você vai amar quem você não vê? Quem você precisa sentir? Mas como sentir se você não tem relacionamento com Ele, você está distante dEle? Tem como? Não tem como. Não se cria relacionamento se você não abrir sua Bíblia, se você não ler a Bíblia. Se você perguntar para qualquer pessoa, você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Ele fala, sim. Você lê? Como se aproximar de Deus? Esperar anjo descer do céu e te revelar alguma coisa? A Bíblia diz que toda revelação dada a nós está escrita na Bíblia. Está lá. Deus quer falar conosco sempre, todos os dias, diariamente. Ele usa também outras formas, sim, para falar conosco. Mas a palavra de Deus está ali escrita. Nós tivemos contato com algumas pessoas nos últimos tempos que trabalham com missões. E essas pessoas compartilharam conosco de algumas experiências bem interessantes. Uma delas trabalhava em Cuba, país que de socialismo não tem nada, tá? É um país totalmente comunista e é regido dessa forma. E lá é proibido isso aqui que está acontecendo agora. Sabiam disso? Que em Cuba não pode ter esse tipo de culto que estamos sendo daqui? É proibido? Alguns trabalhos que existem em Cuba existem na casa de alguns, com o governo ciente e com o governo monitorando. Se por um acaso o governo, aquele agente do governo que está incumbido de vigiar aquele trabalho, achar de alguma forma que aquele trabalho vai trazer qualquer tipo de transtorno para ele, o que ele faz? Ele fecha o trabalho. Aproveite a liberdade que você tem, meu querido. Essa irmã que estava lá em Cuba, ela está no Brasil e ela não pode mais entrar no país, lá em Cuba, exatamente por causa disso. Qual é o crime dela? Falar disso. Pregou a palavra de Deus. Esse é o crime que ela cometeu. Em cima disso eu queria deixar uma pergunta para você refletir durante o restante da noite, o restante da semana, o restante da sua vida. Qual é o seu papel no reino? O que você tem feito no reino? No que você tem acrescentado? O que você tem feito? Tem ajudado? Se você toca, irmãozinho ali,
Que Deus te abençoe demais. Baixo abençoado, irmãos. Esse baixo está sendo usado para o Senhor. Guitarra maravilhosa, violão, teclado. Nosso querido que está nos ajudando no som. E aí? Qual o propósito disso tudo? Qual o propósito de estar na casa de Deus hoje? Qual o propósito do culto? O que você veio fazer aqui hoje? Se foi um convite, você pode ter certeza absoluta que não foi um convite do acaso. Ontem eu assisti um pedaço de um determinado programa e uma família se livrou, foi livre por Deus de morte. Toda a família. O avião caiu em cima da casa dela. E toda a família estava num cômodo, só que o cômodo não foi afetado. O resto da casa tudo pegou fogo. E disseram que foi o destino. Onde a incredulidade cega as pessoas. O destino salvou elas. Onde fica Deus? Aonde está Deus? Bíblia, 1 Coríntios capítulo 9. Vamos ler para mim, por favor. Em alto e bom tom. Quem encontrar pode ler. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Leia o que nosso irmão Paulo escreveu. 9, versículo 16. 1 Coríntios. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o Evangelho. Ouviu que a minha querida irmã leu? Ela disse o seguinte: se você tem trabalhado na casa do Senhor, se você tem anunciado a palavra, sabe o que você está fazendo? A sua obrigação. Nós temos visto, né, e tristemente, eu acho triste, muitas cenas dentro de igrejas de pessoas se tornarem mais importantes do que Deus. Não se tornar, mas achar que é mais importante que a palavra, achar que é mais importante do que a mensagem. A Bíblia diz que nós precisamos ter intimidade com Deus. A Bíblia ensina que precisamos viver essa intimidade. Essa intimidade só vem através de relacionamento. Esse relacionamento só existe se você procurar ter relacionamento. Paulo diz que quando você faz algo na igreja, quando você faz algo lá fora, em prol do reino, você está fazendo porque essa foi a ordem de Cristo. Um pouco antes, um texto antes, muito conhecido e muito usado quando se fala de evangelho, quando se fala de pregar a palavra. Lá Cristo diz o seguinte: ide, né? E se expressa o quê? Ordem. Cristo não disse talvez, Cristo não disse se você souber, Cristo não disse vai estudar primeiro, Cristo disse ide. A Bíblia diz que Deus não escolhe só os capacitados, mas Ele capacita aqueles que Ele escolhe. E como é que Ele capacita? Se eu recebi o chamado, eu me converti, mas eu só quero ficar sentado. Um exemplo bem simples disso: eu comprei um violão, irmãos, há uns tempos atrás, alguns dias atrás. Eu ainda tinha um penteado diferente. E na minha cabeça, esse violão era para o Rony tocar. Era para usar com a banda. A gente tinha uma banda, né? Los Lobos. A gente tinha uma banda, a gente tocava por aí. E para mim, na minha concepção naquele momento, esse violão era para o Rony tocar. Eu gostava de ver o Rony tocando até hoje, né? Primo, toca demais. É de família, não está no sangue. É algo maravilhoso, eu sempre gostei demais. Mas um determinado dia eu estava lá na igreja, na outra igreja, onde o irmão é pastor, e aquele violão estava no cantinho,
em pé, já sem capa e tal, em pé. E tinha 3 pessoas lá naquele dia que poderia tocar para que eu cantasse nesse dia. As 3 não foram. Aí eu lá na frente, o violão lá atrás no cantinho em pé. Eu olhava para o violão olhava para mim, eu olhava para ele, eu olhava para mim. Começou o culto, no meio do culto, acabou o culto, o que aconteceu? Nada. Acabou o culto. Demorei a entender que aquele violão era para mim. Irmãos, muitas vezes Deus coloca algo no seu colo. Deus te abençoa. Deus coloca uma bênção em você. Deus te deixa disponível. Fala, olha, essa bênção é sua. Lembra lá a história dos talentos? Aquela mesma história. E muitas vezes o que a gente faz? Não é para mim, é para o meu vizinho. Irmãos, a Bíblia diz que nós podemos e devemos sim ser canal de bênção, né? Abençoar as pessoas. Mas muitas vezes Deus tem algo especial para você. Eu demorei muito para entender que aquele violão era para que eu usasse. E hoje eu uso todos os cultos lá na igreja. Graças a Deus. Mas eu demorei a entender. Muitas vezes Deus está falando com a gente nitidamente. Ó, meu querido, eu te quero em tal lugar. E a gente faz de tudo, insiste em mudar a direção. Sabe o que muitas vezes nos atrapalha, irmãos? A conhecer, a aprender e a seguir no caminho certo? Aquela pessoa que você se vê no espelho. Ela mesma. O maior problema nosso, irmãos, somos nós mesmos. Muitas vezes nós nos atrapalhamos. Deus está te falando algo claramente. E você insiste em dizer que não é para você. Recebe aquilo que Deus tem te dito. Recebe aquela palavra que Deus tem falado ao teu coração. Recebe a bênção que Deus quer te dar. É para você. Você pode usar essa bênção sim, para abençoar outros. Isso é bíblico. E não é egoísmo. Mas às vezes a gente vira as costas para aquilo que Deus tem. Deus quer derramar bênção. Deus quer te mostrar algo melhor. Deus está te mostrando um caminho melhor. E você insiste que não é para você. Próprio capítulo 9, versículo 14. Leia para mim, por favor. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Como Paulo escreve de um jeito bem simples e bem nítido. Antes de falar, de cantar bonito, de tocar bonito, porque tem muito músico hoje, né? De fazer qualquer coisa que você faça bonito. É ótimo. O padrão bíblico diante de Deus é excelência. Esse é o padrão bíblico. O nosso caminhar é buscar sempre a excelência. Muitas vezes a gente não consegue, né? Mas é isso, é excelência. Esse é o padrão bíblico. Mas para isso, meu querido, aí a gente volta ao nosso relacionamento. Volta àquela intimidade com Deus. Porque se você não viver aquilo que você fala, aquilo que você canta, não tem testemunho. Sem testemunho, aquilo que você canta, aquilo que você faz, vira nada. Adianta você falar bem, não adianta você cantar demais, não adianta você tocar demais, não adianta você ser um bom preletor, seja lá o que for que você faça bem. Se você não viver na dependência de Deus, de nada vale. Nós temos tido, como mencionei no começo de nossa conversa,
Muitos problemas dentro de nossas igrejas de pessoas querendo ser mais do que a própria palavra. E isso tem tudo a ver com relacionamento com Deus. Tem tudo a ver com o que nosso irmão Paulo escreveu, né, de viver aquilo que a gente fala. Viver o Evangelho. O que é isso? Viver o Evangelho. O que é viver o Evangelho? Essa você responda para Deus. Volta um pouquinho, capítulo 1, mantenha aí em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17. Leia para mim, por favor. Amém. Porque Cristo não me enviou não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Amém. Cristo te chamou para quê? Tem gente em nossos dias dentro das nossas igrejas querendo crucificar Cristo novamente. Crucificando Cristo novamente através daquilo que faz lá fora. A Bíblia nos exorta sempre a viver a comunhão, a viver o Evangelho, porque senão é como se você estivesse tornando vão aquele sacrifício que Cristo fez lá na cruz. Cristo morreu por nós lá na cruz. Cristo derramou seu precioso sangue, te remiu do pecado, te livrou, te libertou. E hoje você tem vida de verdade. Amém? Amém? Amém. E aí? O que você está fazendo com essa vida? O que você tem feito com a liberdade que Cristo tem te dado? O que você tem feito com o Evangelho de Cristo? O que você tem feito? Nós, dentro das nossas igrejas, é legal, dentro de cada denominação e tal, tem sempre alguns costumes. Tem, costumes de formas de cumprimentar as pessoas e tal. Algumas coisas são diferentes. Mas, irmãos, jamais a palavra pode ser diferente. A Bíblia nos ensina e nos mostra que nosso Deus, a palavra dele é imutável. A mesma que foi ontem, o mesmo Deus ontem, ele é hoje e é eternamente. E o Evangelho que começou a ser pregado lá atrás, com nossos irmãos lá atrás, aqueles que andaram com Cristo, antes dele alguns. Nosso profeta Isaías mesmo foi o maior evangelista do Velho Testamento. Se você analisar a vida de cada um deles, você percebe que eram homens como nós, tinham dificuldades como nós, mas muitos deles você percebia nitidamente o relacionamento deles com Deus. Se você analisar a vida, por exemplo, esses dias atrás, eu estava discutindo com outro cristão, assim, assuntos bíblicos, nós lembrando sobre Davi, por exemplo. Né? Se você for analisar a vida de Davi em detalhes, família e tal, você vai achar muita coisa assim, horripilante, muita coisa que não te agrada. Isso por quê? E por que Deus permitiu essa informação chegar até nós? É só para mostrar que apesar dele ser um homem, segundo o coração de Deus, ele era um homem como nós. Não existe super-homem, existe um super-Deus. Né? Nosso Deus é tudo. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus provê o nosso amanhã. Nosso Deus, ele é suficiente. Amém. Não existe
super cristão. O nosso, às vezes a única coisa que nos separa de estar de pé ou de cair é exatamente algumas questões como essa. O dia que você achar que você é suficiente é o dia que você já caiu. Você não vai cair não, nesse dia você já caiu. A Bíblia é algo que a gente busca sempre, estudar sempre na Bíblia, é exatamente aprender aquilo que Deus quer de nós. A gente fala tanto de propósito, né? Propósito, né? Nas nossas igrejas a gente ouve muito falar disso, de propósito. E aí, qual é o seu propósito? Né? O que é o seu propósito? A Bíblia ensina que o nosso propósito deveria ser, como está escrito lá em Mateus, buscar primeiro o reino de Deus, porque as demais coisas, mas calma, no tempo de Deus, e aquilo que for bênção para você, Deus vai te dar. Amém? Amém. Muita gente usa muito esse texto de forma errônea, né? Buscar primeiro o reino de Deus, é mais coisas vos serão acrescentadas. Então já pensa que vai ganhar tudo. E a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que nós precisamos ter um relacionamento íntimo com Deus. A Bíblia ensina que a gente precisa buscar Deus. E a Bíblia também ensina que aquilo que for bênção para a sua vida, Deus vai te dar. Só se preocupe com isso. O nosso amanhã não nos interessa. Porque o nosso amanhã não é nosso. Ele é do Senhor. E você pode ficar tranquilo que o seu amanhã já está preparado por Deus. Amém? Amém. A sua semana já está preparada por Deus. Fica preocupado não, meu querido. A gente perde muito tempo na nossa vida se preocupando com muitas coisas que não deveríamos. Busque a Deus. Procure viver perto de Deus. E Deus vai te dar tudo aquilo que for bênção para você. Amém. Amém. Irmão Rony. Pastor, por favor, vamos orar. Vamos ficar de